dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conect Trânsito, o programa que conecta quase tudo ao trânsito, com o apoio luxuoso aí da Bateu Resolveu, um aplicativo que entrega em até 48 horas um laudo pericial do seu sinistro de trânsito. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, eu sou apresentador do programa Conect Trânsito e o mantenedor do canal aí, Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode apontar o QR Code, sua câmera do celular para esse QR Code aí, e está conhecendo um pouco mais das minhas obras. O primeiro livro, esse Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, e mais recente, aí, é o livro A Indústria, que são percepções de um agente de trânsito, onde eu falo um pouco algumas das minhas vivências aí na fiscalização de trânsito, certo? Para quem continuar conosco aí até o final, eu vou estar liberando uma promoção aí, um grande desconto para esse super combo aí com essas duas obras, certo? Então, sem mais delongas, quero chamar nossa super convidada de hoje aí, ela que não conseguiu estar presente conosco aí, teve uns problemas técnicos no mês passado, mas voltou hoje aí e voltou com tudo aí, vai contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco aí na tarde de hoje, certo? Então recebam com muito carinho a minha grande amiga Jaqueline Santos. Jaque, seja muito bem-vinda. Grata, meu amigo, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham ao vivo esse canal, que traz aí novidades e tira dúvidas, né, a respeito de trânsito. Satisfação estar por aqui. Satisfação é toda minha, Jaque. Bom, já para ela começar se apresentando melhor e falando um pouco melhor da sua experiência, sua história de vida aí, né? Vamos para o nosso primeiro quadro. Esse quadro que é patrocinado, tem como apoiador aí, né? Além da Bateu Resolveu, a Filos Editora. Então, se você, assim como eu, assim como a Jaque também, né? Que também tem várias contribuições em muitas obras, né? Uma delas está aí atrás, no fundo, né? Ela vai poder falar um pouquinho para nós daqui a pouco. Se você tem esse projeto engavetado aí, né? Não feche negócio com nenhuma outra editora sem antes falar com a Filos Editora, certo? Confere aí um pouquinho do trabalho dessa baita parceira aí do canal. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí, Filos Editora, projetando pensamentos, patrocinando o nosso primeiro quadro aqui, que é o Conectando os Pontos. Então, para conectar os pontos aí, contar um pouco da sua história aí brevemente. Jaqueline Santos, como é que surgiu essa história com o trânsito, essa paixão pelo trânsito? Conta um pouquinho para nós aí. Então, essa vontade de estudar a respeito de trânsito veio após uma discussão de trânsito. Em meados de 1997 e 98,
na cidade de Barreiras, aconteceu uma situação de alguém que estava comigo se envolveu numa discussão de trânsito, e eu achei a atitude do agente estadual exagerada, e a partir dali, na época eu também estava me habilitando, aí aproveitei o ensejo e passei a estudar um pouquinho mais para ver se aquela conduta daquele servidor era correta. E acabei me apaixonando pela área e trilhei esse caminho aí do trânsito. Se ligar o microfone, melhora, né? Tá aí até hoje prestando um excelente serviço aí para a sociedade, né, Jaque? E hoje trabalho diretamente nessa área, né? Me tornei a agente fiscalizadora. Olha aí, mas tem outros serviços também, né? Sim, além da fiscalização. Sim, vários outros. Vários outros. Conta um pouquinho. Então, trabalho auxiliando algumas pessoas a publicarem alguns livros para a formação de condutores, né? CF6. Faço revisão desses trabalhos e estudos. Né? Trabalho também na área de construção civil, que já não tem muito a ver com o trânsito, mas está quase entrelaçado, porque é a minha área de terraplanagem, então, antes da rodovia receber a pavimentação asfáltica, passa por um tratamento, né? Então, eu comecei a estudar tudo que direcionava para essa área aí. E acabei me especializando em algumas outras, como operação de equipamentos pesados, por exemplo, né? Trabalho também na formação de condutores profissionais e de operadores de equipamentos pesados. Beleza, então. Agora vou aproveitar o teu gancho, né? E falar sobre o nosso próximo quadro aqui, que é o Acelera ou Freia, né? Qual é a ideia desse quadro aqui? Me inspirei naquele programa do Raul Gil, né? Tem o quadro aquele do chapéu, né? Se tira ou põe o chapéu. Aqui, né, por se tratar de um contexto de trânsito, a gente acelera ou freia, né? Então eu vou citar algumas situações do nosso trânsito aqui para a Jaque, e ela vai dizer se ela acelera ou freia, ou seja, se ela é a favor ou contra, certo? Primeira situação, então, Jaque. A gente que trabalha com o trânsito percebe, né, ultimamente, nos últimos anos, um certo afrouxamento, assim, no que diz respeito às normas de trânsito, né? Enfim, por exemplo, a questão do aumento da pontuação, né, de 20 para limite, né, de 20 para 40 pontos na CNH. Tu acelera ou freia? Freio totalmente. Por quê? Porque eu acho que é uma forma só de melhorar a arrecadação. Não traz nada que possa educar o infrator. Perfeito. Concordo completamente contigo. E além do mais, isso passa uma ideia errônea, né, para a população, de que, não, agora está mais tranquilo, né? Antes eu podia errar um pouquinho, agora eu posso errar um pouco mais. Né? Então, quando a gente vive um momento tão difícil no nosso trânsito, né, que enfim, como a gente sabe, traz tantas mortes, né? Acho que a gente deveria estar trilhando o caminho inverso, né? Enfim, não afrouxando, mas apertando ainda mais, né? Talvez até diminuindo essa pontuação, né? Mas enfim, são decisões aí dos nossos legisladores, né? Certo, então, próxima situação, quanto à formação, tu disse que trabalha, né, na formação de alguns profissionais aí, né? Na formação de alguns profissionais. Então eu te pergunto, a formação de condutores no país hoje, como ela é? Tu acelera ou freia? Freio. Freia, por quê? Eu acho deficitária. Uhum. O que tu acha que poderia ter para melhorar essa formação desses condutores? Vou te dar um exemplo simples aqui. Uma área que eu aprofundei bastante, sou especialista nela, que é o transporte de produtos perigosos, por exemplo. Existem produtos perigosos que podem matar a uma distância de 4 km.
né? Hoje você tem 15 horas aulas de relacionamento interpessoal. Então, por que eu vou falar de relacionamento interpessoal nessas 15 horas? Eu vou falar da legislação em si, dos cuidados necessários para transportar esses produtos. Entendeu? Então, eu não sei quem é que faz, quem é que divide aí esses módulos, né? A gente deveria saber, mas na verdade, né, a gente não sabe. Tem lá uma câmara temática, mas a gente não sabe quem é que está por trás, quais são as qualificações dessas pessoas, se elas conhecem de fato o transporte, né, esse modal de transporte, para poder fazer os módulos específicos de estudos. Então, eu freio. Infelizmente, eu ouço muitos relatos, né? Inclusive, semana que vem a gente vai ter um convidado aqui, logo mais eu anuncio, que é membro de uma câmara temática, e eu já ouvi muitos relatos de membros dessas câmaras que dizem que, infelizmente, eles estão lá para mero, parece, né, que para mero pro forma, assim, né? Só porque tem que ter, porque muitas vezes essas decisões que são tomadas nessas câmaras, elas chegam a instâncias maiores, né, instâncias políticas, e são totalmente modificadas, né? Então, infelizmente, não é seguido à risca, né, muitas vezes, o que é decidido nessas câmaras, né, infelizmente. Tem duas coisas que me incomodam bastante. A primeira é a politicagem, e a segunda é o lobby. A questão do lobby é forte também. Um exemplo que eu costumo usar sempre é o artigo aquele, eu não vou lembrar o número agora, que é das motocicletas, né? A proibição das motocicletas em circularem por entre os carros, né? Do famoso corredor, né? Artigo 56. Isso, perfeito. E muitas vezes me é perguntado, né, em palestras, em empresas, em CFCs, enfim, por que isso não é proibido, né? Eu digo, cara, tá lá no CTB, né? Foi inclusive pensado num artigo que previa, né, essa situação. Só que acontece, a gente sabe que o lobby da indústria automobilística, né, no geral, é muito forte, né? Então, para que eu vou comprar uma moto, né? Para que me serve uma moto se eu não vou ter o benefício de, num engarrafamento, poder andar no meio dos carros, né? Então, isso provavelmente deve ter pesado muito, né? A época do veto do artigo 56, eu pensei na possibilidade da quantidade de votos. Quantos motociclistas temos no Brasil, né? Então, vetaram o artigo 56, no entanto, deixou permanecer no Código de Trânsito o artigo 29, inciso 2º, que determina que é proibido você não manter distância lateral de segurança, né? Deixar de manter a distância lateral de segurança é infração de trânsito. Continua lá. Isso é até contraditório, né? Com certeza. Eu posso andar no meio dos carros, Com né? certeza. Mas eu não posso andar próximo demais. Então, como é que é isso? E deixou a cargo do agente determinar se essa distância ela é segura ou não. Ou seja, vetaram o artigo 56 e colocaram nós, agentes de trânsito, no fogo, né, para ficar no embate. Né? Então, se eu for multado, a culpa é do agente, não é do legislador. Né? Inclusive, ontem eu acho importante frisar que eu quero até compartilhei, na verdade, nas redes sociais, aí, nas minhas listas de distribuições no WhatsApp, um vídeo do colega, puxa, eu sou péssimo para nome, não vou lembrar o nome do colega aqui agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que ele fez uma analogia entre os agentes de trânsito e o carrasco, né? E ele traz toda uma fundamentação histórica, assim, de por que o carrasco, né, se chama carrasco, né? Como ele era odiado, né, antigamente pela população, inclusive muitas pessoas não queriam nem ser enterradas no mesmo cemitério que o carrasco tinha que morar em outras cidades, inclusive trabalhar com capuz, né, para não ser identificado. E, no entanto, esse carrasco era um funcionário, né, e ele só cumpria ordens, né?
era o rei quem determinava quem deveria ser punido, né? Enfim, ser morto, ou ser... enfim, receber aquela punição. Ele não tinha poder para escolher, né, quem punia ou não. Mas a população odiava esse carrasco, mas no entanto ia lá e beijava o anel do rei, né? Então eu achei sensacional porque é muito próximo do que a gente vive hoje, né? As pessoas ovacionam os políticos, né, que são aqueles que fazem as leis. No entanto, elas odeiam o agente de trânsito, né, que está ali só para cumprir, né? Ele não tem autonomia nenhuma para punir ou deixar de punir alguém. No nosso caso, o rei é o artigo 280. Exato. Exatamente. Aí eu vou procurar aqui agora. Mas, eu vou deixar para postar nos comentários aí, até compartilhar o link aí do vídeo, porque realmente é sensacional, assim, e faz a gente refletir muito, né, sobre essa relação da população, da sociedade com o agente de trânsito, né? Eu acho que é fundamental a gente rever, né, essa relação e a própria imagem, né, desse profissional que é tão importante para a segurança do trânsito, né? Bom, beleza. Matamos aqui o segundo quadro do programa com sucesso. Então, vamos para o terceiro quadro, que é o quadro que está movimentando aí as minhas listas de distribuição no WhatsApp, por onde o pessoal envia as suas dúvidas, que é o quadro O Povo Quer Saber. Certo? Antes disso, mandar um abraço aí para o Claudemar que está nos acompanhando aí pelo LinkedIn. Ó, professor Rômulo Tadeu, muito obrigado, Claudemar, exatamente. Desculpa, Rômulo, não é pessoal, eu tenho um problema sério com nomes mesmo, estou trabalhando nisso. Muito obrigado aí, Claudemar. Um abraço aí também para o Domingos. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jaqueline. E olha aí, quem está nos prestigiando aí, grande Adriano Toledo, compartilhou aí, ó, conosco nos comentários lá pelo LinkedIn o link do vídeo do Rômulo Tadeu. Então, quem quiser assistir, tá lá nos comentários do programa, lá pelo LinkedIn. Pode me encontrar aí, Rodrigo Vargas, Psicologia e Trânsito, certo? Muito obrigado, Adriane. Adriane, que muito em breve quero conosco aqui também no programa, né? Adriane Toledo, parabéns pela live, grandes feras, Jaqueline e Rodrigo Vargas. Obrigadão. Então, vamos para o nosso último quadro, então, O Povo Quer Saber. Uma primeira pergunta, que vem lá do Belém do Pará, vem de longe, que é do Mauro Clóvis Gomes da Silva. Ele pergunta: quais os procedimentos seriam mais eficazes no sentido da conscientização da população? Olha, isso é difícil, hein, Jaqueline? Então, para conscientizar pessoas, nós precisamos sensibilizá-las, né? Você falou de vídeo, veio um vídeo aqui em minha memória. Eu costumo ficar vendo, né, alguns vídeos no Instagram antes de dormir, alguns um pouco engraçados e tal. E aí eu vi um vídeo de um cidadão que faz descarregamento de caminhões. Ele descarrega cimento. E aí ele manda um recado para os jovens, né? Você que não ouve o seu pai e sua mãe, quando lhe mandam estudar, eu estou esperando aqui no futuro para você descarregar esse caminhão de cimento comigo, né? Então, a conscientização, ela vem da sensibilização. Então, as pessoas, elas deveriam se atentar a tudo que vem acontecendo no trânsito aí. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, uma discussão de trânsito por besteira não havia, fez um cidadão sacar a arma para o outro e atirar 2 vezes, né? Então, a gente precisa se sensibilizar com essas situações e mudar, né, de comportamento, né? A conscientização vem da sensibilização. Quando eu me sensibilizo, eu mudo de atitude. Foi o que aconteceu comigo, inclusive. Concordo plenamente. Eu tive algum tempo atrás aqui, umas 2 semanas atrás, entrevistando a Irene Rios, que falava um pouco da história dela, que o que fez ela se sensibilizar para o trânsito foi a perda de um irmão, né, num acidente de trânsito.
Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz é de suma importância, né? Seja presencialmente, seja nas redes sociais, porque se a gente conseguir sensibilizar uma pessoa por dia, né, é uma pessoa que a gente conseguiu fazer mudar, né, minimamente o comportamento, sem ter que perder alguém próximo, algum familiar, algum amigo para isso, né? Então, eu acho que esse seria o ideal, né, que as pessoas não precisassem sofrer dos males do trânsito para conseguir se sensibilizar. Sendo que algumas, muitas vezes, nem perdendo, né, alguém, elas mudam seu comportamento, né? Eu tenho casos de colegas próximos, né, que já perderam familiares bem próximos em acidentes de trânsito, devido a comportamentos seus, né, e no entanto seguem repetindo aqueles comportamentos, né? Ou seja, não aprendeu nada, né, com a perda daquele familiar, né? Infelizmente. Mas esse é o ser humano, né? Infelizmente é uma questão difícil, é complexo, né? Mas a gente não pode esmorecer, né, nessa causa. Beleza, então, respondida a questão do Mauro aí, vamos para a próxima. Pergunta da nossa grande amiga Estefânia Alvise, aqui de Curitiba. Um abraço para a Estefânia. Ela pergunta, ó, mais ou menos dentro dessa lógica, eu já imaginei que tu fosse responder algo parecido, assim, deixei a pergunta dela em segundo lugar, que é a seguinte: por que as pessoas não valorizam a educação para o trânsito? Há pouco espaço para falar sobre o tema. Não seria educação a base para que a mudança do comportamento ocorra? Eu acredito que a educação forma e transforma. E eu venho repetindo isso em toda palestra que eu dou, em toda sala de aula que eu entro, e para todas as pessoas que me dão a oportunidade de falar sobre trânsito. Foi a educação que transformou a minha vida, foi a formação que eu recebi educacional que me fez e vem me fazendo uma pessoa melhor. No entanto, não há interesse do governo de fazer a educação. Quanto menos você sabe, mais você erra. Quanto mais você erra, mais o Estado arrecada. Então, o Estado não está preocupado em educar ninguém. O Estado está preocupado em arrecadar. Infelizmente é um projeto político, né? A gente escola educa o suficiente para que o cidadão consiga votar, né? Mas não o suficiente para que ele reflita sobre aquele voto, né? Desde 98, quando o Código de Trânsito Brasileiro efetivamente passou a estar valendo, né, vamos dizer assim, desde lá existe o artigo 74 e 76, né? E em 2021 veio a Lei 14.000, né, 14.071 de 2020, e entrou em vigor em 2021, trazendo a obrigatoriedade da Escola Pública de Trânsito. Você conhece alguma? Eu conheço só a que eu trabalho e olha, não é lá muito, como é que eu vou dizer, não é modelo para nenhuma outra. Não, mas o que eu digo é o seguinte: desde a lei em vigor, a 14.071, né, você soube de alguma cidade que implantou a Escola Pública de Trânsito? Eu não conheço. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, não sei de nenhuma. Pelo contrário, começou uma guerra aí, porque as pessoas acharam que o CFC ia acabar, aí vem o CFC brigar porque não quer que abra uma escola pública de trânsito, aí vem o lobby, vem a politicagem, e o cidadão continua perdendo. É verdade, concordo plenamente contigo. Assim como com o Domingos também. Domingos mandou uma reflexão, acho que bem importante, né? Dizem que tem que humanizar o trânsito, concordo plenamente. E bato muito nessa questão, né? Ele diz, tem que humanizar o ser humano, apesar de ser uma redundância, né? Mas acho que é isso, né? Eu trabalho muito com essa lógica, assim, de que a gente romantiza muito o que é ser humano, né? A gente tem uma visão, acho que, um pouco deturpada, né, do que é o ser humano, né? Se a gente começasse a refletir sobre quem nós somos, né, e como nós somos, né, a gente veria o quanto a gente tem para mudar ainda, né, apesar de tudo que a gente já fez, né, mas o quanto a gente tem que melhorar ainda para ser realmente esse ser humano que a gente pinta, né?
Ele continua falando ainda sobre as escolas públicas, ó, foram praticamente terceirizadas pelos Detrans. E é isso, né? Eu lembrei agora com essa fala dele de um artigo onde eu faço a relação do vestibular com as autoescolas, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê são jovens fazendo esses cursinhos pré-vestibular, né? Para conseguir uma vaga na universidade, né? Só que se a gente tivesse um ensino de qualidade, realmente, a gente não precisava de pré-vestibular, né? Primeiro porque teria vaga, né, em tese para todo mundo na universidade. Então tu não precisaria nem de vestibular, né? Mas a gente percebe como isso virou um negócio, né? Então eu recebo uma educação mais ou menos, que é para eu ali na frente ter que passar por um teste, né? Que filtra, né? Não dá o ensino, acesso ao ensino superior para todo mundo. E aí eu tenho que pagar, né, investir do meu bolso, pagar um cursinho pré-vestibular para conseguir essa vaga, né? Então a gente consegue fazer essa analogia com o trânsito também, né? Se a educação para o trânsito ela viesse, né, como o Rezo CTB lá desde as séries iniciais, talvez eu nem precisasse de uma autoescola, né? Talvez eu já chegasse a um nível de cidadania, de consciência, né, aos 18 anos, que eu poderia muito bem ir lá e fazer suas aulas práticas, né? Mas aí tem toda a questão, né, como tu falou, do lobby, né, da arrecadação, enfim, do empresariado, né? É uma questão bem complexa. Nós vamos aí para a nossa última pergunta, então, que é do Alessandro Tomás, que é PRF lá em São Paulo, que fala sobre faixas exclusivas para motocicletas, né? Essa implantação aí que teve há pouco tempo em São Paulo, segundo ele, teve uma boa redução, né, nos acidentes, na mortalidade motociclista. A pergunta dele é: existem outras iniciativas semelhantes no país? E, especificamente, como fazer o mesmo em rodovias? Em São Paulo, né, foi implementada aquela faixa azul. O governo de São Paulo tem a pretensão de fazer 220 quilômetros de faixa azul. Salvo engano, tem 25 quilômetros, eu acho. Algo parecido. De fato, diminuiu o índice de sinistro de trânsito envolvendo motociclistas, né, que fazem a utilização da faixa. Agora, na rodovia, nesse momento, eu acho complicado. Teria que refazer toda a estrutura, né, de engenharia dessas rodovias para que essa faixa seja implementada, né, ou implantada. Porque não tem mais espaço, né? Aqui, por exemplo, na região, eu estou brigando aí o tempo inteiro, porque vieram para aqui para fazer politicagem e suprimiram um acostamento e disseram que estariam fazendo a segunda faixa. A segunda faixa hoje era o acostamento de antigamente. Hoje, você se depara com ciclista, né, andando na contramão, nessa tal de segunda faixa que fizeram. Não tem mais acostamento. Se você parar, se tiver uma pane elétrica, uma pane seca, você não tem mais onde parar. Então, imagine também fazer uma faixa azul nessa rodovia de 2 faixas sem acostamento. Então, tinha que ter todo um projeto aí de engenharia para poder viabilizar essa faixa aí em rodovia. Seria interessante, né? Utilizar uma faixa exclusiva para motos e diminuir também os índices de sinistro. Vez que as motos costumam, infelizmente, fazer algumas coisas que... loucura, né? Porque quem está dentro de um carro, pelo menos está cercado ali de... Tem um motor na frente para proteger, tem chaparia, tem para-choque, né? Tem as laterais que sustentam, tem airbag. Quem está de moto tem só um capacete que, se cair a uma altura de 1 metro, não presta mais. Você tem que trocar o capacete, né? Eu costumo contar que quando eu me tornei agente de trânsito, né, lá em 2009, eu tinha uma motocicleta, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar efetivamente na fiscalização na rua, eu comecei a ver umas coisas meio pesadas, assim, né? E eu disse: não, eu não quero mais moto. Peguei e vendi a moto, porque isso aqui não é para mim, né? Então, realmente, é uma questão bem complexa, assim, né? Claro, eu costumo falar, a segregação, em um primeiro momento, assim, ela pode até ser efetiva, né? Essas faixas exclusivas para moto, seja para moto, para ônibus, a própria ciclovia, né, ciclofaixa, enfim.
Mas claro que não é o ideal, né? Pensando aqui numa utopia, um mundo utópico, né? O ideal seria que todos os modais conseguissem, né, dividir o espaço público de forma harmônica, né? Como a gente vê em muitas cidades, países desenvolvidos aí na Europa, enfim. Inclusive não tem nem meio-fio, né? O carro roda no mesmo nível do pedestre, né? A gente, claro, ainda acho que vai demorar um pouco para chegar a esse nível de, mas esse seria o ideal, né? O Domingos dizendo aí o artigo 76 do CTB diz respeito à educação para o trânsito, na pré-escola, primeiro, segundo, terceiro graus, no âmbito federal, estadual e municipal. Infelizmente, estamos muito longe da prática ainda. Está só na lei, desde 97. Exatamente. Bom, chegamos então ao final do nosso programa aí. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram até o final aí e agradecer o aceite convite aí para a Jaqueline. A Jaqueline, deixa tuas considerações finais aí para a nossa audiência. Primeiro dizer que sou grata, né, por ter sido convidada por você, que é um cara que eu admiro bastante, que eu tenho aqui, eu tenho aqui em casa, né, já li sua obra 2 vezes, eu gosto bastante, é uma satisfação tê-lo como amigo também, e dizer a todas as pessoas que estiveram presentes até agora, meu muito obrigado, e sempre estarei à disposição, se quiserem entrar em contato, @jsconsultorias.trânsito, é só ir lá no meu Instagram, pelo direct a gente consegue conversar. Beleza. Quero dizer que a recíproca é verdadeira. Eu sou muito teu fã também, Jaque. E, como dito, né, anteriormente, segunda que vem, às 16 horas, vamos estar com outra grande fera aqui do nosso trânsito, que é o João Eduardo, né? Ele que é, dentre outras coisas, aí, presidente do Instituto Via e também é conselheiro aí do CETRAN, da Paraíba, enfim. Vou estar apresentando melhor ele aí durante essa semana, certo? Fiquem ligados aí nas redes sociais para ter mais novidades, inclusive sobre esse sorteio aí, né? Vamos ter sorteio na semana que vem. Quem quiser participar, é só correr lá no meu Instagram, que é @RodrigoVargasDeSouza, procurar esse card aí que você está vendo na sua tela e seguir as instruções ali que vão estar ali juntos, certo? Para você concorrer a esse baita curso aí, se você está se preparando para a primeira habilitação ou conhece também, né, alguém que esteja, de repente, para você indicar aí ou até mesmo presentear, certo? Então, fiquem ligados aí para mais notícias durante a semana. Então, a todos que nos acompanharam até o momento, meu muito obrigado aí. Se inscreva no canal, curta, siga aí nas nossas redes e até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.